A sua leitura cristã pode ter se transformado em apenas um hobby e você nem ter percebido. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e você está no Drops, um vídeo sem edição, onde eu falo ou comento alguma notícia teológica. E hoje nós vamos falar a respeito de pessoas que começaram a desenvolver a sua leitura cristã, começaram a desenvolver a sua leitura teológica, mas você percebe que a leitura teológica ou cristã dessa pessoa não consegue ter nenhuma relação com a sua vida. Ou seja, ela lê um bom livro cristão a respeito de um assunto, fala que gostou demais daquele livro, mas na hora de viver, de dar a sua opinião sobre aquele assunto que ela acabou de ler, ela não consegue vincular a sua opinião com aquilo que ela leu. E isso é muito comum. Eu vejo tanto aqui no meu canal, como nas redes sociais, como em vários outros lugares, em outros canais, pessoas comentando a respeito de um livro, falando que esse livro é maravilhoso, esse livro é muito bom, esse livro mudou a minha vida. E aí daqui a um pouco ela vai emitir uma opinião sobre aquele assunto daquele livro e você percebe, caramba, mas ela acabou de falar sobre aquele livro, falou como aquele livro foi importante, como aquele livro foi bom, e agora ela está emitindo uma opinião totalmente contrária àquilo que ela leu. Por que que isso acontece? Porque a leitura cristã pode ter se transformado em apenas um hobby. A leitura cristã pode ter se transformado em apenas, caramba, que livro bacana que eu li, esse livro é sensacional, olha, tem coisas profundas nesse livro, mas na hora de você viver aquilo, na hora de você transportar aquilo que você leu para o mundo real, nós não estamos conseguindo fazer. E eu coloco nós não estamos conseguindo fazer porque isso também acontece comigo. De vez em quando eu me pego dessa forma. Eu me pego dando ou emitindo algumas opiniões ou entrando em alguns assuntos falando, caramba, por que eu emiti essa opinião se eu já sei, através da minha leitura, que na verdade o melhor seria outra coisa. Melhor seria falar de outra forma. Melhor seria um outro argumento. Isso acontece, tanto comigo como com você. Mas, em alguns casos, isso é gritante. Em alguns casos, isso é frontalmente oposto àquilo que a pessoa leu. Eu vou dar algum exemplo aqui. Por exemplo, um tempo atrás, aqui no canal mesmo, alguém emitiu um comentário em um dos meus vídeos falando o seguinte, que os pregadores, os melhores pregadores do Brasil, que ele acompanhava, era Augusto Nicodemos, David Leonardo e tinha mais um, agora eu não me lembro de qual. Mas você observa, o que o Augusto Nicodemos prega é frontalmente contrário àquilo que o David Leonardo prega. Mas a pessoa nem conseguia entender que se o Augusto Nicodemos está certo, o David Leonardo está errado. Se o David Leonardo está certo, o Augusto Nicodemos está errado. Mas ele achava que tudo bem. Eu acompanho tanto o Augusto Nicodemos como o David Leonardo e acho os dois fantásticos. Esse é um tipo de coisa que pode acontecer comigo e com você, mas que não deveria acontecer. Nós que estamos lendo, nós que estamos procurando um pouco mais de conhecimento bíblico, deveríamos ter um pouco mais de cuidado e um pouco mais de critério. Ora, não tem como eu gostar de Augusto Nicodemos e ao mesmo tempo gostar de David Leonardo, a não ser que eu não entenda nem o Augusto Nicodemos ou o David Leonardo. Porque se eu entender os dois, eu vou ver que aquilo que um está falando é frontalmente contrário àquilo que o outro está falando. E isso acontece nas nossas leituras. Nas leituras nós também temos essa desassociação. Nós lemos uma coisa, gostamos dela, depois nós lemos uma coisa totalmente contrária àquela e gostamos também. Por quê? Porque a nossa leitura muitas vezes se transformou num hobby e ao invés de eu pegar o livro para mim aprender, para mim questionar o livro, para mim mudar a minha vida através daquela leitura, eu estou pegando livros apenas para acumular. Estou pegando livros apenas para contar lá no final do ano que eu li muitos livros. Eu vou dar aqui 3 exemplos de 3 livros que mudaram a minha vida, 3 livros que mudaram a forma de eu ver determinado assunto dentro da teologia e que eu vejo acontecendo dessa mesma forma por aí. Pessoas que leem esses mesmos livros e de repente estão emitindo opiniões que são totalmente contrárias a esses livros. Muito bem, o primeiro livro é esse aqui, ó, Pregação e Pregadores, do Timothy Keller. Esse livro aqui, Comunicando a Fé na Era do Ceticismo, é um livro onde o Timothy Keller vai defender a centralidade de Cristo na pregação. A centralidade de Cristo na pregação. E aí o que acontece? Eu já vi pessoas lendo esse livro, falando maravilhas a respeito dele, e aí de repente ele está vendo ou ouvindo pregações onde Cristo não é o centro,
onde Cristo até parece ser o centro, mas Cristo é o centro para me dar alguma coisa. Eu busco a Cristo, você deve buscar Cristo como centro, porque se você buscar Cristo como centro, ele vai te abençoar bastante. Então, se eu estou buscando Cristo para conseguir outras coisas, Cristo deixou de ser o centro. Cristo passou a ser apenas um meio de conseguir algumas coisas. Então o centro é as coisas que eu quero conseguir, e não Cristo. E aí eu vejo pessoas lendo esse livro aqui, e depois ouvindo pregações desse tipo de pessoas, que vão te levar a olhar para Cristo, não pela beleza de Cristo, não porque Cristo é bom, mas simplesmente porque Cristo vai te dar alguma coisa. A centralidade de Cristo se perdeu. E a pessoa nem percebe que, olha, ou você gosta desse tipo de pregação, ou você gosta desse tipo de pregação. Não dá para gostar das duas e falar que as duas são boas, porque uma é frontalmente contrária à outra. Nessa mesma pegada, nós temos um outro livro interessantíssimo, que é o melhor livro que eu já li, eu já expliquei várias vezes sobre ele aqui no canal, que é Deus é o Evangelho. Vai muito na pegada ali do pregação cristocêntrica. Nesse livro aqui, o John Piper vai falar a mesma coisa. Vai falar, olha, se você não se encanta por Cristo, por causa do próprio Cristo, para desfrutar do próprio Cristo, mas se você busca Cristo porque você quer desfrutar das coisas que Cristo pode te dar, você não conhece o Evangelho, porque o Evangelho é o próprio Deus. O Evangelho é você desfrutar do próprio Cristo, você desfrutar do próprio Deus e não daquilo que Deus pode ou não te dar. A mesma coisa, pessoas leem esse livro, acham formidável, acham ele sensacional e aí depois vão emitir as opiniões ou vão indicar pregações e você vai ver no que elas vão indicar pregações que falam sobre como você conquistar algo na sua vida, como Deus vai te dar algo na sua vida, como Deus vai te abençoar, como Deus vai te dar, como vai fazer para você prosperar, como vai fazer para você ter um bom casamento. Ou seja, Jesus continua sendo apenas um atalho para você conseguir as suas bênçãos. Não dá para ler um livro desse daqui, falar que ele é sensacional, falar que ele é formidável e continuar ouvindo esse tipo de pregação, continuar ouvindo esse tipo de discurso e aplaudindo. Porque um é frontalmente contrário ao outro. E o último livro, e esse talvez seja o que eu já vi mais acontecer esse tipo de coisa, é esse livro aqui, ó, Simplesmente Crente, do Mike Horton, Por uma Vida Cristã Comum. Esse livro vai defender aquela questão de você ser um cristão. E ser um cristão comum basta. Comum no sentido não de ruim, mas comum no sentido de ser apenas um cristão, de você não querer ser o Davi, você não querer ser o Moisés, você não querer ser, sabe, o ator principal, onde as coisas acontecem com a sua vida e ali tudo acontece ao redor de você porque você é o abençoado, o escolhido de Deus. Não, você apenas se deleita em Cristo. Você apenas se deleita na beleza de Cristo. Esse livro aqui vai muito na pegada de um pastor. Eu lembro muito dele falar a respeito disso. Não vou falar o nome, mas eu lembro de um pastor que em diversas conferências que eu participei em que ele estava presente, ele falava sobre crentes que tratavam Jesus como cocaína espiritual. Que a cada reunião, que a cada conferência, que a cada nova reunião ali da igreja, ele dava uma cheirada nessa cocaína espiritual. E aí ele saía de lá todo energizado por causa que a música é aquela música que te tocou. E aí você chorou. E aí você precisa, daqui 10 dias, 15 dias, de dar uma nova cheirada nessa cocaína espiritual. Ou seja, crentes que vivem desses super espetáculos, né, cotidianos. Né? Você precisa viver de conferência a conferência. E a próxima conferência tem que ser sempre maior e melhor do que a anterior. Porque a cocaína já perdeu, aquela cocaína antiga já perdeu o poder de te alegrar. Você precisa de uma droga mais pesada, uma droga maior. E esse livro vai muito nessa pegada. Vai muito de você viver a vida cristã. Viver a vida cristã no seu casamento, viver a vida cristã na sua igreja, viver a vida cristã com seus amigos, viver a vida cristã normal, comum. Sabe, aquela vida cristã sem muito êxtase, sem muita cocaína espiritual, mas uma vida cristã que glorifica a Deus. Esse livro vai muito nessa pegada. E aí, novamente, eu vejo pessoas lendo esse livro e depois saindo e ouvindo esse tipo de pregação, participando desse tipo de encontro, onde ela vai ali, né, se empoderar no sentido de sentir emoções
e aí daqui um pouco ela está procurando uma emoção maior, e é por isso que o próximo evento tem que ser sempre maior do que o anterior, porque o evento anterior já perdeu o seu poder. Então, esses 3 livros eu vejo muitas pessoas lendo, mas na hora que vão viver a sua vida cristã na prática, elas acabam esquecendo desses aprendizados tão importantes desses livros. O que aconteceu? Aconteceu foi que a leitura cristã virou apenas um hobby e não tem mais nenhum impacto na sua vida privada. E isso pode acontecer comigo, como eu disse, quando muitas vezes eu me pego acontecendo, e pode acontecer com você. Então, tome cuidado. Tome cuidado na hora de você ler um livro, na hora que você for comentar sobre esse livro e como ele é maravilhoso. Tome cuidado para que isso não fique apenas aí na teoria e não venha para a prática da sua vida, ok? Esse foi o recado de hoje. Nossa, hoje o Drops ficou grande. Fiquem com Deus, um abraço, não esqueça do seu joinha para ajudar o nosso canal. E até domingo. Domingo tem o vídeo com o comentário sobre o testemunho do Danilo Gentili e o vídeo do Valdomiro Santiago.